Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa live clássica de segunda-feira de manhã. Deixa eu só ajeitar melhor minha poltroninha aqui, né? Vamos lá. Bom dia, Ana Paula. Cris, bom dia. Bárbara, Ana Paula, bom dia. Juliana, quem mais? Outra Juliana também, bom dia. Dalva, Lores. Lores, bom dia. Quanto tempo não te vejo, Lores, nessas lives da manhã também? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Agora sim com um cenário novo, mas cada hora vocês vão me ver num lugar, né? Assim vai, né? As mensagens da semana dependem muito do fluxo da semana. Mas vamos lá. Bom dia, bom dia. Para a gente poder começar com chave de ouro essa live de mensagem da semana, que é uma live para te inspirar, uma live para te ajudar a levantar da cama nessa segunda-feira de manhã, ainda mais nesse tempinho frio que tá rolando agora, né? Estou vendo meu gato aprontando, mas tudo sob controle. Ainda mais nesse tempinho frio que tá agora e tudo mais, então vamos lá nos inspirar para poder começar nossa semana com chave de ouro, com energia lá em cima, podendo fazer diferente, modificando as coisas na nossa vida. Então, o primeiro passo para essa live é a gente fazer uma meditação em conjunto, tá? Para quem chegou agora, para quem nunca participou, para quem nunca fez meditação na vida, tá tudo certo. Segue aqui no passo a passo, respira, vocês vão ver como é simples fazer, não é algo muito difícil, é algo que depende do desafio do nosso foco, né, da nossa concentração, mas não é algo impossível de ser feito, tá? Não é exclusivo de monge. A ideia é justamente trazer uma acessibilidade dessa prática para vocês, que é uma prática que se a gente colocar no nosso dia a dia, vocês vão ter diferença, eu garanto para vocês, não é só porque eu estou falando, a gente já tem estudos falando sobre isso, uma série de coisas falando sobre os benefícios da prática de meditação. E não é sobre você praticar horas por dia, não é sobre fazer muito tempo, mas é sobre ter uma constância. De pouquinho em pouquinho, né, a galinha enche o papo. Da mesma forma, a meditação também. Então, você ter uma constância de fazer essa prática, que seja minutos por dia, tipo assim, 5 minutinhos por dia, você já vai ter os resultados. Então, vamos comigo fazendo um passo a passo bem simples. Caso você não possa fechar os olhos e desfrutar da prática, tudo bem, mas o ideal é que você possa tirar uns minutinhos agora, senta aí numa cadeira, no sofá, ou se você estiver na sua cama, senta na cama para poder fazer junto com a gente, tá? A meditação não se faz deitado, o que a gente faz deitado é prática de relaxamento, mas meditação não se faz deitado, porque senão você vai dormir, tá? Então são coisas diferentes. Então a ideia é fazer sentado, para que você consiga desfrutar de fato dos benefícios da prática. Giovana, não tem jeito, sei lá, eu estou pegando o carro, eu estou na estrada levando meus filhos para a escola. Ok, faça essa prática então, dirigindo, prestando atenção aqui nos meus comandos e aí você vai ativando aí seu estado de foco, concentração, tá? Mas idealmente para quem puder, quem quiser experimentar, vamos lá. Sente-se reto na sua cadeira, no seu espaço. Feche os olhos. Feche os seus olhos, coloque seus pés no chão. Alinha a tua coluna. Alinha teu corpo.
nesse momento, observe como é que está o seu corpo, como você se encontra nessa manhã de segunda-feira, como você se percebe nessa manhã, como você se sente. Como você está? Apenas faça um scanner, uma percepção de como é que você se encontra nessa manhã. Você já se sente disposto, disposta? Ou tá cansado, cansada? Seu corpo, ele tá leve, macio, quentinho? Ou de repente você tá com frio, com dor, algum desconforto? Apenas observe como você está sem se julgar. Observa. Dá um espaço para reconhecer aquilo que você sente, aquilo que se está. Caso a sua sensação seja de bem-estar, perfeito, apenas desfruta e flua nesse momento. Caso a sua sensação seja de desconforto, vá agora para a sua respiração e deixe essa respiração se aprofundar. E conforme essa respiração se aprofunda, você leva esse ar que você respira para todo o seu corpo. Esse ar que você respira, ele está na cor prateada. E você leva essa sensação de bem-estar por todo o corpo. Se você já está no bem-estar, amplie e mergulhe mais nessa sensação, sentindo essa cor prateada por você e através de você. E apenas perceba o vai e vem dessa respiração pelas narinas. Desfrute alguns minutos desse silêncio e dessa sensação do vai e vem desse ar. Muito bem. Aproveite e agradeça pela oportunidade que você se deu de pausa e conexão nessa manhã. Agradeça também pelo dia que se inicia, pela semana que começa, pelo mês de maio. Traga uma gratidão no seu coração, pela vida também, por você ter acordado nessa manhã, estar aqui. Afinal de contas, a vida é um presente. E o que você tem feito com a sua vida no dia a dia? Então agradeça.
aos pouquinhos. Vai espreguiçando, mexendo o teu corpo e voltando para cá devagar, bebendo seu chá ou sua água morna pela manhã. Para quem está perguntando qual é o chá da Giovana dessa manhã, erva doce com funcho, colhido diretamente do quintal. E agora sim, vão retornando, voltando, me dando um sinal de vida. Deixa eu ver quem mais entrou aqui para dar bom dia para vocês. Ana Paula, Daniele, bom dia. Patrícia, Rubi, Lari, bom dia, bom dia. Elis, bom dia. Jaqueline, Mara, Maria Mota, bom dia, bom dia. Zaira, Carla, Lari, Sofia, Feira, Lecris, Ingrid, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem, espero que estejam bem após nossa prática de meditação. Sempre vou trazer essa constância dessas práticas breves nessa live de mensagem da semana, para que vocês já vão criando essa rotina, mesmo que seja uma vez por semana, é melhor do que nada. Mas o fato de vocês estarem aprendendo aqui vai trazendo essa consciência aos pouquinhos, conforme as coisas forem fluindo. Vocês vão perceber a importância de fazer isso no dia a dia e, quem sabe, agregar naturalmente na rotina diária de vocês. Essa aqui é a proposta. Porque isso não é uma prática exclusiva para monges. Sempre vale ressaltar. É uma prática que está aqui para gente, para desfrutar, para praticar. E se você trazer isso para o seu dia a dia, você vai ter uma vida mais leve, fluida. Para hoje, para a gente ampliar para nossa mensagem, visto que o nosso tema de maio, ele está passando pelo tema, né? Pela proposta recursos financeiros. Já fizemos algumas lives falando sobre ao longo da semana, ao longo do mês. E hoje eu decidi trazer um dos livros que eu tô lendo, né? A pessoa que lê vários livros ao mesmo tempo. Vocês também são assim? Fica lendo um monte de livro ao mesmo tempo. Mas esse livro aqui me bateu, né? Eu olhei assim para ele, me chamou a atenção, né? Do meu acervo. Que é esse aqui. Riqueza é uma decisão pessoal. Esse aqui eu ainda não finalizei. Estou indo aos poucos, já estou quase na metade dele. Mas ele é um livro bem interessante. Conversa bastante com as coisas que a gente fala aqui nas lives. O autor, né, o Pedro Fabrini, depois eu posso colocar os nomes aqui para vocês. E esse livro aqui, ele chegou para mim de uma forma muito inusitada. Aqui em São Paulo, nós temos bastante acesso à cultura. Não sei como que tá isso em outros estados brasileiros, aí teria que vocês que também outros estados vão ter que me dizer, mas eu sei daqui realidade de São Paulo, né? Principalmente São Paulo, capital. E a gente tem bastante acesso à cultura, teatro e tudo mais. E aí eu fui numa peça do Pedro Fabrini, que foi uma peça muito interessante, onde ele fez uma crítica comédia, né, meio satírica, assim, falando sobre espiritualidade, sobre religião, tanto que o nome da peça era Paranormal. Eu achei muito criativa e inteligente a forma que ele colocou, né, falando sobre diferentes religiões, e também falou um pouquinho também sobre prosperidade financeira, e aí no final também descobri que ele era autor de livro, cá estou, né? Eu acho que nada acontece por acaso. A peça me fez pensar bastante, inclusive deixo de sugestão, caso vocês tenham oportunidade de assistir, vejam. É uma peça muito interessante para nós que estamos aqui no Aura Pura, ainda mais nós que já estamos com essa consciência de espiritualidade, de respeito mais ampliado, né? Principalmente para passar isso para outras pessoas que ainda estão, de repente, começando, ainda não começaram na sua jornada de espiritualidade e às vezes acaba rolando um desrespeito, né? Uma falta de conhecimento, principalmente contra religiões de matriz africana. Então, essa peça é legal para fazer a gente pensar principalmente nessa consciência de respeito, porque no fundo toda religião quer o mesmo objetivo, de formas diferentes. Então, é importante que a gente cultive o respeito. Ainda mais se a gente quer prosperar na vida, não tem como a gente prosperar
com firmeza e constância se a gente não tiver respeito e integração, né? É só um paralelo aqui, mas bora para nossa leitura. Vou trazer alguns trechos aqui. Nós vamos falar em cima, tá? Deixa eu só colocar o nome do livro aqui para vocês. Para depois, caso alguém se interesse, queira pesquisar, né? Ou até ter o livro também. Riqueza é uma decisão pessoal. Do sucesso. Tá? Coloquei aqui para vocês. Do que eu já li, vamos ver o que vai ser interessante. Lembrar que isso fala muito do tema que nós estamos traçando no mês. Tem a ver com financeiro e tudo mais. Então, se você está com situações financeiras ou quer melhorar mais a sua vida financeira, presta bastante atenção nessa live, nos conteúdos que eu estou lançando ao longo do mês, tanto aqui no Aura como em outros canais, porque é para te ajudar a virar a chave e poder fazer diferente. Até porque, como diz o título do livro, riqueza é uma decisão pessoal. E eu também concordo bastante com essa frase. Até porque, como já falei para vocês em outros momentos, isso não sou eu que estou dizendo, só eu estou passando a palavra para frente, mas nós somos seres de luz, vivendo uma experiência aqui na Terra. Nós somos filhos de uma força divina, não importa o que você chame. Mas eu sendo filho do divino, isso quer dizer desse todo, quer dizer que eu tenho sim dentro de mim a prosperidade e a abundância. E isso é um direito natural que todo ser humano, em teoria, tem. Na prática, infelizmente, não é muito disso que acontece por várias e várias razões. Mas tudo tem uma explicação no universo. E o universo, né, a vida, ela busca sempre o equilíbrio, compensar. Então, se existe dificuldade financeira, existem razões para isso, que podem ser racionais ou não racionais, mas geralmente está tudo junto e misturado nesse processo. Então, nada é o acaso. A gente precisa começar a observar a vida para além do que os olhos mostram e para além também não se valide somente pela tua conta bancária. Nem faça isso, na verdade, pela quantidade de dinheiro que você tem lá. Se está existindo perrengue financeiro, existe um motivo para isso acontecer. E um dos objetivos dessa live, dos outros conteúdos que estão sendo passados, é para te ajudar a trazer consciência do porquê que isso está acontecendo, principalmente como que eu posso resolver para fazer diferente. E bom dia para quem chega agora, Eliane, Adriana, Breno, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ver. Vou trazendo aqui para vocês alguns pontos e vão se conectando, anotando no caderninho de devaneio de vocês, tá? Até eu vou deixar um lápis aqui de stand-by, porque pode ser importante trazer alguns pontos aqui. Vamos lá, tudo no mundo é energia. Para compreender por quais motivos tudo no mundo é energia, é essencial mergulhar nos princípios da física quântica, bem como nos insights de grandes estudiosos do desenvolvimento pessoal, como Bob Proctor, Napoleon Hill, Neville Goddard. A física quântica nos ensina que seu estado mais fundamental, o universo, é composto de partículas subatômicas, como elétrons e quarks, que são essencialmente pacotes de energia vibrante. Vou fazer um paralelo aqui nessa parte. Toda vez que eu vejo a palavra quarks, eu me lembro de uma aula que eu tive quando eu estava lá na escola, né? Numa aula de física, no ensino médio. Não lembro porquê, do Neida, meu professor de física na época, sei lá, ele resolveu mudar o curso da aula e falar pra gente sobre quarks. Na época, tava rolando aquele bafafá da partícula de Bóson de Higgs, né? Depois, quem quiser, pesquise sobre, mas a tal da partícula de Deus, né? Eles tinham feito alguns experimentos. Não me lembro o país, mas eu lembro dessa aula específica que foi a primeira sementinha de física quântica que foi plantada na minha cabeça, quando eu devia estar com uns 16 anos, provavelmente. Já faz um tempinho. E aí foi muito interessante, do nada, ele começar a comentar aquilo, e eu me lembro que foi a aula de física que ficou mais marcada na minha cabeça. Me chamou a atenção, na época eu nem
no máximo eu já tinha prática de yoga e meditação, mas para mim era novo esse universo de energia. Mas por que eu fiz esse paralelo? Porque a vida às vezes vai mostrando pra gente coisas quando a gente é muito jovem e a gente muitas vezes não percebe ou não tá atento ou tá achando que esse papo começou agora. Por exemplo, nessa live, às vezes você já teve momentos antes na sua história e de repente trazer isso para sua consciência pode ser interessante. Essas partículas não se comportam de acordo com as leis da física clássica, mas conforme os princípios da mecânica quântica, em que probabilidades e ondas de probabilidade desempenham um papel central. Nesse contexto, a energia não está restrita a formas de física tangíveis, mas é uma entidade dinâmica e vibrante que permeia todas as coisas. Tudo que percebemos como sólido e estável na realidade física é, na verdade, composto de partículas subatômicas em constante movimento e interação. Essa compreensão da natureza fundamental da realidade é central para a compreensão de que tudo é energia. Então, olha só como a energia não é uma viagem, uma coisa da nossa cabeça, né? Por várias razões. Ela está em tudo, está em todos, né? E a física há tempo já vem buscando descrever tudo isso para a gente. Vamos ver. Pensamentos e emoções são formas de energia vibracional que moldam nossa experiência da realidade. Certamente, considerar a riqueza como forma de energia nos leva a uma compreensão mais profunda de sua natureza e potencial. Então, riqueza é uma forma de energia. Assim como tudo no universo, a riqueza é um amontoado de partículas subatômicas em constante movimento e interação. Essa perspectiva nos permite perceber a riqueza não apenas como algo tangível ou material, mas como uma força dinâmica e vibrante que permeia todas as coisas. Quando falamos de riqueza, é importante entender que ela não se limita a uma dimensão financeira. A riqueza pode se manifestar de diversas formas, incluindo riqueza emocional, espiritual, intelectual, relacional e física, como vimos no capítulo anterior. Cada uma dessas formas de riqueza possui uma vibração específica, uma energia única que pode ser percebida e influenciada. Por exemplo, a riqueza financeira tem uma vibração associada à abundância, prosperidade e segurança material. Quiserem, anotem. Riqueza financeira está associada à abundância, prosperidade e segurança material. Quando nos sintonizamos com essa vibração, o que se dá por intermédio das nossas crenças, nossos pensamentos e nossas ações. Então, nossa vibração, nossa energia, ela é influenciada por nossas crenças, nossos pensamentos e nossas ações. Estamos mais propensos, a partir disso, a atrair oportunidades e recursos financeiros para a nossa vida. A atrair ou não atrair, né? Depende. Aqui eu vou fazer um adendo. Crenças, pensamentos e ações. Isso vale ser ressaltado em várias lives, né? Enquanto estivermos aí tratando desse tema, que é um tema que vai voltar outras vezes, porque, né? Ser humano, via de regra, tem problema financeiro ou problema relacional, ou os dois. Felizmente, esses são os principais problemas que rondam o nosso planeta Terra. Enquanto a gente não resolve isso, fica muito difícil da gente avançar na vida. Muito, muito difícil. Pode ver, mas se quiserem compartilhar aqui, fiquem à vontade. Mas é muito difícil a gente poder avançar se a gente tá com perrengue financeiro. Pode ver se você tá com alguma questão, se você tá com problema, se você tá com um boleto que você não tá conseguindo pagar, se chegando fatura do cartão, você não fica ansioso, ansiosa até resolver? Se vai vencer o seu aluguel e você não tem dinheiro para pagar? É muito difícil ter paz no coração, inclusive fazer meditação, se existe esse tipo de problema. Se você tá com alguma dívida, você vai falar, Giovana, como que eu encontro paz? Como que a minha vibração ela vai mudar se eu tô com esse problema, com essa situação? Exatamente aí que tá o X da questão, não é mesmo? Porque quando existe um problema, tem uma razão para esse problema ter chegado.
E sair dele vai demandar muito esforço da tua parte no sentido de modificar a tua vibração. Porque o tempo todo, a vida, as pessoas provavelmente ao seu redor, elas vão tentar te colocar ainda mais na merda. Vão tentar ainda te colocar mais para baixo. Para que a sua vibração continue focada na escassez, no problema, na dívida. E enquanto você não mudar essa chave, essa percepção, não tem como avançar e resolver. Por quê? Porque é como se você tivesse preso naquela roda, né? Igual quando tem hamster rodando na rodinha. É você com o seu problema, você não sai daquilo. Às vezes você pode pensar que está saindo do lugar, mas não sai do lugar, fica patinando na mesma situação. Por quê? Porque a vibração, a crença, o pensamento e a ação, eles não estão colaborando para você sair desse lugar. Pelo contrário, estão te colocando ainda mais nessa situação. Vai acompanhando aqui comigo e vendo se isso faz sentido para você. Então, aqui está o pulo do gato. E eu sei, gente, que é muito difícil mudar a vibração, mudar a crença quando se está em problema. Vocês acham que eu falo isso só por ser uma questão teórica? Também já passei vários perrengues, gente. Eu sei como que é estar no problema. Também já passei por dívida. Então eu sei que é muito desafiador sair desse lugar. Já aqui fala alguém que já também se fudeu. Então a questão é como que você muda essa frequência, essa vibração. Para onde que você vai olhar? Aí que tá o X da questão. Vamos lá que eu vou falar algumas coisinhas sobre como mudar a vibração. Deixa eu ver quem mais entrou na nossa live. Muita gente, feliz em ver o público voltando. Bom dia, Sol da Manhã. Bom dia, Lores, novamente. Paula, Cris, Rosivânia, Ana, Carolina. Bom dia, Fábio, Esther, Dan. Bom dia, Wilson. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa live da manhã. E vão me contando se tá fazendo sentido, tá? Vão dando sinal de vida, colocando um sinalzinho, se tá fazendo sentido também. A gente agradece quando enviam presentes. É bom para mim saber se eu estou falando com pessoas ou se eu tô só falando com a parte espiritual de vocês, né? Eu gosto de lives interativas. Eu sei que segunda-feira de manhã vocês estão acordando ainda, muita gente ainda está pegando no tranco, mas respira. Só o fato de você estar aqui já te traz uma oportunidade de poder fazer diferente e elevar a tua vibração. Porque eu sei que tantas pessoas aqui talvez estejam passando por tantos problemas que talvez estar acordando numa segunda-feira de manhã é algo impossível. Que você esteja fazendo com má vontade. Sem, né, não tem vitalidade, não tem disposição. Tá falando que saco, a segunda-feira eu tô começando uma semana de novo de trabalho, que aí você acha que não vai sair do lugar, aí fica enroscado. Se essa é a tua situação, anota. A gente primeiro tem que ter consciência do problema, e às vezes ter consciência de que tá tudo uma merda é o primeiro passo. Se a gente não tem essa consciência de que tá ruim, de que existe um problema, não tem como eu mudar, eu preciso mergulhar, às vezes eu vou ter que realmente enfiar a mão na merda para resolver. É difícil, vai ser doloroso, uma série de coisas, mas você vai precisar olhar para aquilo, senão você não vai conseguir resolver. E olhar vai doer, vai dar trabalho. Mas se você quer resolver um problema, você vai precisar querer resolver, encarar a realidade. Encarar a realidade sem ser vítima, tá? Não pode se colocar como vítima da situação. Se você se pôr como vítima, ai, não, só comigo, só eu que me fodo na vida. Pode parar com isso. Você que é uma capivara mística que tá aqui no Aura Pura com a gente. Poxa vida, a gente, eu creio acreditar, né? Posso estar enganada, mas acredito que quer dizer, isso eu tenho certeza, semelhantes se atraem. Por isso que eu já sinto as minhas lives assim, um público diferente, fico feliz em ver esse fluxo. Mas só o fato de você estar na hora pura, mesmo que você seja novo, nova, você já tem uma consciência um pouquinho diferente da humanidade. E, poxa vida, ficar se colocando no papel de vítima do mundo não vai resolver o teu problema. E eu sei que pode ser que você esteja com uma vida com muitos problemas, mas existe uma razão por trás de tudo isso. Porque tudo no universo é energia e vibração.
Ninguém cai na família errada e ninguém se endivida do nada também. Dívidas contam histórias, contam situações, falam de algo que vai muito além de uma falta de administração financeira. Contam histórias, às vezes histórias que atravessam gerações. Por isso que não adianta você ficar se chicoteando ou também ficar buscando, né, um monte de resposta. Vejo todas as pessoas fazem 350 constelações e não muda nada. Porque não adianta você tomar consciência e depois não agir. A consciência do problema, ela é o primeiro passo. Mas depois que se toma consciência, algo precisa ser feito. Beleza, de repente você identificou ali, entendeu que você vem de uma família que, por exemplo, é refugiado de guerra. Né? Esse é o caso das histórias dos meus ancestrais. Vários são refugiados de guerra, vários foram para a guerra e nem queriam para a guerra. Vai ter no inconsciente esse medo de ficar sem, essa questão com pobreza, com sofrimento, geralmente atrelar dinheiro ao sofrimento. E como que a gente, como gerações atuais, faz para mudar isso? Vivendo a nossa vida e nos focando em fazer diferente. Como que eu vivo minha vida, Giovana? Entendendo quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Óbvio que essa pergunta você vai responder ao longo da tua existência aqui na Terra. Mas entenda que você é um ser de luz vivendo uma experiência na Terra. E enquanto você não aceita e não vive isso, sentindo, porque aí eu vejo muita gente distraída aqui, passando horas rodando o dedo no feed do Instagram. Todo mundo aqui tem que tomar cuidado, também me bota nesse lugar, tem que ter um despertador para avisar, porque aquele trenzinho lá vicia. E ele é feito para isso. Como é que tu vai melhorar a tua vibração se você ficar preso, que nem zumbi por trás das telas? Ou fica só vendo notícia, desgraça, coisa que ensanguenta a tua parede? Não tem como a vibração mudar se a gente ficar preso nessas coisas. Outra coisa, quem são as 5 pessoas que você mais convive no teu dia a dia? Essas pessoas te põem para cima ou te põem para baixo? Vale a pena refletir de novo. Essas pessoas te põem para cima ou te põem para baixo? De repente você percebe que essas pessoas estão te pondo na merda. E aí, o que eu faço, Giovana? Eu corto relações? Agora eu não vou mais falar com essas pessoas, vou tirá-las da minha vida? Calma, não é necessariamente sobre isso. Mas é importante, de repente, rolar um afastamento, sim. Porque para a gente conseguir se desintoxicar das pessoas, a gente tem que se afastar. Para depois você aprender a lidar. É um passo a passo. Então você vai precisar se afastar para conseguir olhar de fora e poder mudar a forma de se relacionar. Porque senão os outros estarão definindo a sua vibração o tempo todo. É o outro definindo para você. Quanta gente aqui não tem medo do que os outros vão pensar? Ai, meu Deus, se eu fizer tal coisa, sei lá, vamos supor que você quer. Eu vou dar meu exemplo do passado, que acho que fica mais fácil quando eu comecei a botar minha cara de fato na internet. Eu comecei a fazer isso com mais foco 3 anos e meio atrás. E eu fui com medo, gente, enorme. Um medo enorme. E quanta gente. Nossa, não disse que eu tava louca. É até engraçado, até hoje, hoje em dia, por mais que eu já tenho, né, um certo nome, vou colocar assim, né? Já tenho uma influência no digital. Até hoje tem gente da minha família que eu acho engraçado. Eu falo pro pessoal, eu falo, gente, vocês acham que eu vivo de milagres? Isso aqui é o trabalho? Né? Olha, por eu tô aqui na live com vocês, é o meu trabalho. É o meu servir, é assim que eu faço meu dinheiro. Poxa, eu não vivo de luz. Aí a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Mas o que aconteceu? Na época, quando eu entrei, eu tinha muito mais medo, principalmente do que a minha família ia pensar. O que as pessoas próximas de mim iam pensar? Nossa, agora a Giovana virou blogueirinha. Gente, aí fica falando, nossa, que vida fácil, né? Só quem trabalha no digital sabe os desafios que é trabalhar também. Todo trabalho vai ter seus desafios, gente. Óbvio que, de acordo com os meus mapas, com a minha história, combina muito comigo fazer esse tipo de trabalho, né? Isso faz a minha alma vibrar. Sou muito feliz trabalhando dessa forma.
Já tentei trabalhar de outras formas, para quem não sabe, já tentei trabalhar como CLT, mas assim, para mim que tenho só 10 números 1 no meu mapa, não vai funcionar de jeito nenhum. Tenho que ter um trabalho que me permita expressar minha autenticidade, minha liberdade. Aí vocês entendem quando a gente também tem consciência sobre quem a gente é e o que estamos fazendo aqui, e eu boto meu mapa em prática, eu também tenho a oportunidade de fazer mais dinheiro? Tudo isso, mas aí eu tive que peitar essa minha verdade. Eu tive que ir atrás dos meus sonhos, acreditar em mim e literalmente cagar porque os outros iam falar. Ponto. E críticas a gente sempre vai receber. Talvez você esteja deixando os outros definirem a tua frequência, porque você deixa eles ficarem criticando você e você abaixa a tua frequência porque, sei lá, você botou lá a tua cara no Instagram e vamos supor assim, uma tia sua, porque todo mundo tem uma tia assim, né? Uma tia sua veio criticar você porque você botou a tua cara no Instagram. Quem que você pensa que é para falar? Você entende? Então a gente precisa ter uma resiliência, uma capacidade de filtro interno muito grande para que os outros não nos atravessem. Porque numa dessas, tu baixa a tua frequência por causa do que os outros vão dizer. E o teu dinheiro está respondendo a esse processo. Por quê? Porque dinheiro não aceita desaforo, tá? Dinheiro não aceita desaforo. E quando você se importa muito com o que os outros dizem, falam, pensam sobre você, a tua frequência baixa e é óbvio que o dinheiro não vai ficar também. Então, dinheiro também é questão de autoestima. Autoestima lá em cima significa vibração alta. Vibração alta significa mais dinheiro com você. É uma conta que ela é proporcional. Ela é equivalente. Então não tem como a tua vibração estar estabelecida se os outros estão definindo quem você é, para onde você vem. Por isso que é complicado ter consciência, gente, e você não modificar as coisas da forma que você faz. Por isso que eu dou na cara de vocês com amor, obviamente, né? Porque é muito comum a criatura que já tá tendo mais consciência sobre espiritualidade e tudo mais, aí se bagaçar mais. Por isso que a ignorância ela é uma bênção. Não é para vocês serem ignorantes, tá? Eu só tô fazendo um paralelo que quando a gente não tem consciência é uma coisa. Só que quando você começa a aprofundar mais e estudar, a gente ganha outras responsabilidades. Como dizia o tio do Homem-Aranha, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E conhecimento, ele é poder. Com conhecimento, você constrói ou destrói o mundo. O que vocês estão fazendo com o conhecimento que vocês estão adquirindo em vários lugares, várias possibilidades? Se você tem mais conhecimento, o que você faz com isso? E você escolhe a partir disso se você altera ou não altera a sua vibração. Por isso que não tem mais espaço para papel de vítima quando se tem consciência. Agora, se você vai ficar lá muriando, chorando, tudo bem, às vezes é importante chorar, tá? Precisa chorar também, importante, né? Para segurar choro, porque quem segura choro tem infecção urinária. Mas o que eu quero dizer? No sentido de você ficar bagaçando tua vibração, se pondo no papel de vítima, dizendo assim: ai, mas Giovana, eu tô no aura pura, eu tô aqui, já fiz meu mapa, fiz um monte de coisa e a minha vida não muda. Por que a tua vida não muda? Porque você não entendeu como mudar a tua vibração. E vibração é um negócio muito louco, porque você vai do céu ao inferno em segundos, se você quiser. Em segundos. A questão é sustentar a energia. E sustentar a energia que é o grande desafio. Por isso que não tem como se resolver e sair de problemas enquanto a gente não aprende a sustentar. E outra, se os outros estão te atravessando, estão definindo como você pensa, quem você é, e se essa coisa, ai, o que vão pensar de mim? Tem que aprender a atacar o foda-se. E cada vez esse foda-se tem que estar mais firme dentro de você. Porque senão, de novo, o outro define a tua vibração. E você deixa de fazer as suas coisas por conta do que os outros pensam, acham e dizem sobre você. Lembrar de uma coisa, quem muito critica e fala mal sobre o outro, principalmente esse povo que fica falando mal, ou que quer dar pitaco na tua vida, é porque queria estar no teu lugar. Vamos começar por aí. A gente, quando critica muito algo, é porque aquele algo nós desejamos, consciente ou inconscientemente. A gente quer ter aquilo. Bom,
A pessoa, é óbvio que você não vai falar isso pra pessoa que tá te criticando, então ela vai falar jamais, que ela é uma letra em dourado, né? E ela quer o melhor pra você porque ela tá te criticando. Tem uma frasezinha que é muito legal da PNL, que é devolva ao remetente com consciência anexada. Você devolve a pessoa a crítica que ela tá te fazendo. Solta aquilo, devolve. Não fica pegando aquilo e deixando aquilo te atravessar. Porque se você deixar aquilo te atravessar, aquilo vai acabar te tumultuando, te destruindo. Não deixe que isso te complique. Então presta atenção em como que o outro está de alguma forma e te conduzindo ou não. Principalmente você que já está aqui. Um olho no peixe, outro no gato. Fica atento. E deixa com o outro aquilo que é do outro. Para de deixar o outro tentar te atravessar. Para de deixar o outro tentar te destruir. Não dê o poder da tua vida na mão de outra pessoa. E também prestar muita atenção. Será que você não está no meio de muitas relações tóxicas? Por isso o afastamento. Olha de fora para você aprender a se posicionar. E não deixar mais ninguém ficar pisando em cima de você como se você fosse uma barata. Aí os outros, de novo, definindo a tua vibração. Por isso, uma coisa muito importante, principalmente para você que está começando agora nessa senda de trabalhar o seu autoconhecimento, espiritualidade e afins. Não queira modificar os outros, tá? Vai dar merda. Pode ter certeza, tudo que eu falo para vocês é porque eu já me ferrei, né? Aqui o negócio é vivido, né? Eu também já afundei aqui em diversos momentos. Não vai dar certo você tentar modificar o outro, você vai se frustrar e vai bagaçar tua energia. Tem uma frase que é muito sábia, deixa o outro se fuder. Ele te pediu ajuda? Não, ele não te pediu. Se ele não te pediu, então deixa. Se ele te pediu, é uma outra situação. Mas se ele não pediu ajuda, não pediu para você falar sobre os seus sagrados conhecimentos, sobre energia, sobre chakras, sobre espiritualidade, fica na tua e foca na tua energia. Porque a energia, ela chega antes, ela atravessa. Se a gente é autêntico na nossa verdade e naquilo que faz sentido pra gente, as pessoas vão perceber. Certo? Você não precisa ficar. E aí deixa isso tocar ou não tocar as pessoas. Não precisa ficar tentando introduzir, colocar esse tipo de assunto para quem não está pronto ainda. Evolução é uma coisa individual. Óbvio que o coletivo ele vai se moldando também, mas é individual. Então não adianta você ficar tentando forçar o teu movimento e ele impactar outras pessoas, né? Você ficar falando, ainda mais quando você já sabe que a pessoa é meio complicada, que tá bagaçada. Deixa ela ficar lá bagaçada, você também já precisou estar bagaçado. Porque senão você vai ficar focando em ficar modificando a vibração dos outros e não foca na tua própria vibração. Aí, de novo, olha a gente olhando para fora e não olhando para dentro. E é assim que a gente se lasca ou se deslasca na vida. Então, vou deixar isso aí para vocês pensarem nessa segunda-feira de manhã. Vamos lá. E para fechar aqui, a riqueza espiritual, por sua vez, está ligada à conexão com algo maior do que nós mesmos e ao sentido do propósito e significado. Ao cultivarmos uma prática espiritual via meditação, oração, contemplação, conexão com a natureza, infinitas possibilidades, podemos elevar a vibração espiritual e experimentar uma sensação mais profunda de plenitude e harmonia interior. Então aqui, para fechar, né? Acabei pegando as partes do livro que mais nos conectaram e falando em cima disso. Para você manter a sua vibração, acione dentro de você gratidão e alegria. E para estabilizar tudo isso, é igual cultivar uma plantinha. Não adianta você pôr a semente na terra e você depois não pôr água nela, ela não ter os nutrientes necessários. Vai levar tempo, tá? Estabilizar a frequência leva tempo. Então, pega leve com você e tenha paciência. Mas essa parte que eu acabei de falar, né, sobre os externos, fica muito atento a isso. Porque é isso que fica fazendo a tua frequência oscilar, principalmente os outros. Então, tenha sabedoria e consciência e aprenda a devolver ao remetente com consciência anexada. Quer resolver dívida, quer resolver problema, arregaça as mangas e pega para fazer o que precisa ser feito.
Faça terapia, desbagaça teu capacete, vai atrás de resolver aquilo que precisa ser resolvido. Se precisar de pessoa que é boa com números, vá atrás de pessoas que têm número 8 e 4 no mapa, que elas são maravilhosas para resolver esse tipo de situação. E se coloca à disposição para resolver o problema. Menos lamúria, menos reclamação. Para de falar que as coisas estão difíceis. Isso é um recorte da realidade. Tá difícil para quem acredita que está difícil. E se tá difícil, essa pessoa está vibrando no difícil. Vira a chave e se permita fazer diferente. Primeiro passo é também valorizar os serviços, o seu próprio servir, o servir do outro. Tomar muito cuidado com o muquiranagem, ficar pedindo desconto, tá? Muito cuidado, porque isso aí bagaça a frequência. A gente tem que saber negociar, o que é diferente. Quem fica aí pedindo desconto está com a vibração baixa. Então, observar, para poder fazer diferente, direcionar. E você estar disposto, disposta a pagar o preço necessário para se transformar. Tanto em terapias, nas possibilidades. Agora eu acho muito interessante, né? Vira e mexe. Às vezes eu recebo mensagem da pessoa falando assim: eu não tenho como fazer isso, mas aí a pessoa tem. Aí eu falo, gente, não consigo entender. Mas tudo bem. Não tá no tempo dela ainda. Falo, se você quer ajuda, vai ter que fazer o que precisa ser feito. Se direcionar. Até para ajuda, quando a gente consegue ajuda de graça, algo também precisa ser devolvido ao universo. Tem que ter um equilíbrio de trocas, tá? Dito tudo isso, deixa eu dar bom dias para quem eu não falei ainda, né? Tassiana, bom dia. Lari, Sol e Lua, Carla, Marjorie, bom dia, bom dia. Eu uso sempre essa frase, libertador. Que bom, Alex. Que bom fazendo sentido. Que bom, Tassiana, que gostou. Seja bem-vinda. Já seja bem-vinda às próximas lives também. Mas é isso, gente. Assim que é o fluxo das nossas lives da segunda-feira de manhã. E eu espero que fiquem bem, que essa mensagem tenha feito algum sentido e que vocês façam algo de bom com isso, né? Acordei inspirada, fico feliz, né? Quando é assim, falo que eu vou sentindo a espiritualidade falando junto comigo, né? Esse trabalho eu sempre gosto de falar sobre, não é só sobre aqui, né? Ele vai impactando, a gente está aqui em 54 pessoas, mas eu tenho certeza que estamos muito mais do que 54 pessoas aqui. Porque tem 54 vezes 3, 4 pelo menos. Porque tem a parte da espiritualidade que está junto com a gente. E claro, sempre quando uma alma se transforma, ela também impacta outras almas ao seu redor. Sempre. Então, confia que a tua vibração, ela vai modificando também outras coisas. Então, confia nisso e se permita fazer diferente, mas de novo, mas solta o outro, tá? Foca em você. Porque quando a gente é autêntico na nossa própria energia, sem você querer, você vai impactar outros ao seu redor. É uma construção. Mas foca por hora em cuidar da tua energia. E se tá difícil de cuidar da sua energia, tem muitas formas. Gente, aqui, por exemplo, começa com banho de ervas. Eu tenho um e-bookzinho simples que vocês podem acessar aqui e começar a fazer banho de ervas uma vez por mês que seja. Tem lá o passo a passo básico. Precisando de ajudas mais específicas, vocês sabem, estou disponível aqui. Tem alguns horáriozinhos que eu tenho deixado abertos. Caso não cabe na tua agenda, conversa comigo que a gente alinha para você poder fazer diferente. Se permita pedir ajuda também, tá? Para assim poder seguir em frente. Olá, Carla, nós estamos finalizando. Pegou o recadinho final. E é isso. Imagina, Alex. Agradeço vocês também pelo tempo e disponibilidade de vocês. Muito obrigada, que bom que fez sentido. E claro, fazendo sentido, esse papo, essa conversa, essas possibilidades, compartilhe com outras pessoas. Isso vai auxiliando a gente a espalhar essa palavra por aí, mundo afora. Grande beijo, fiquem em paz, fiquem na luz e vejo vocês em próximas lives. Deixem já agendadinho, tá bom? Tem câmara de cura em breve também. Quem já quiser, puder, já deixa reservadinho na agenda e a gente vai fazendo sentido. Que bom. Que bom que a minha sinceridade vos toca. Foi uma construção, né? Mas é isso, gente. Grande beijo. Fiquem em paz, fiquem bem. Uma abençoada semana para vocês.